como num passe de mágica, eis que estamos aqui para trabalhar a parte de partículas fundamentais. Tá? Deixa eu até apagar ali, ó, no improviso mesmo. Né? Na sequência do conteúdo, que a gente vai trabalhar dentro do bloco 2 ainda, né? São as partículas fundamentais. Partículas fundamentais, entenda como sendo prótons, elétrons e nêutrons. Lá nos modelos atômicos, né, a gente viu que os elétrons surgem com Thomson, né? Viram lá, né? No pudim de passas, né? As passas eram negativas e tal, e lá surgem os elétrons. Para Rutherford, aí que está um detalhe, lá no modelinho de Rutherford, eis que surgem os prótons. Aliás, no modelo de Rutherford, é bom lembrar que os prótons estão no núcleo, e os elétrons estão na eletrosfera, e no núcleo do átomo, para Rutherford, não existiam os nêutrons. Os nêutrons surgem quase 30 anos depois com Chadwick. Então, assim, ó, 2 motivos para o modelo de Rutherford não estar correto. Primeiro deles, como é que pode um núcleo ser formado só com prótons sem haver repulsão e o fim desse átomo? Então, a resposta é, nêutrons aparecem aí. Segundo erro do Rutherford, como é que podem os elétrons estarem circulando ao redor do núcleo e não colidirem com o núcleo, já que o núcleo é positivo e o elétron é negativo? Como é que pode acontecer isso? Porque tem as camadas eletrônicas do modelo de Bohr. Bom, então, agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar com prótons, nêutrons e elétrons. Na década de 30, ali, 1930 e poucos, Chadwick descobre finalmente a existência dos nêutrons. Isso é bem importante, tá? Então, eis que surge aqui. O que é A e o que é Z, né? O A é o número de massa. Número de massa. E o Z é o número atômico. Muito bem. O que cada um deles representa? O número atômico é exatamente o número de prótons que o elemento tem no núcleo. Vocês, no vídeo anterior, na aula anterior, falei para vocês que lá no Dalton, né, a diferença entre os elementos químicos seria em função das massas serem diferentes. Então, átomos com massas diferentes são de elementos químicos diferentes. Eu dei exemplo do hidrogênio e do cloro. Tudo bem? Isso não é verdade, tá? O modelo de Dalton não é verdadeiro, não está correto, porque é o seguinte, é graças ao número atômico, ao número de prótons, que você determina a identidade do elemento. Isso é muito importante. E às vezes a gente esquece. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vou chutar um valor. Todos os átomos que tenham 6 prótons no universo inteiro vão ser chamados de carbono. Não importa a massa dele. Tá? Então, o que dá o nome do átomo, o que o classifica para um elemento químico, é o seu número atômico apenas. Tá? Fechou? Número de massa aí. Tá bom. Agora, olha só. O sódio, né? 11,23. O cloro, 17,35, por exemplo. Quero saber as 3 partículas fundamentais. Então, vamos nessa. Olha só. Primeiro, o número atômico já sei que é próton. 11 prótons. Cuide do seguinte. O número de massa, ele é A igual a Z mais N. Ou seja, o mesmo que A igual a próton mais nêutron. Vou espirrar. Perdão. Quem sabe faz ouvir. Tá? Então é o seguinte. O número de massa é a soma de prótons e de nêutrons. Os elétrons não entram nessa contagem. Cuidado, os elétrons possuem massa, mas é desprezada. Tá? Então, prótons e nêutrons têm massa semelhantes, não é igual. Prótons e nêutrons têm massas muito próximas. Elétrons possuem massa, mas muito pequena. 1836 vezes menor que um próton. Por aí. Tá? Bom, quantos elétrons ele tem? Repare que aqui em cima não tem nem positivo nem negativo. Ou seja, não é um cátion nem um ânion. Ele é um átomo neutro. Então ele tem 11 elétrons, certo? Agora o principal, tá? Quantos nêutrons ele tem? Bom, para descobrir nêutron, eu faço como? Nêutron igual a número de massa menos atômico. Traduzindo, né? O de cima menos o de baixo. 23 menos 11, 12 nêutrons. Aqui. Fechou? Beleza. Assim, né? Aqui. Já sei que o número atômico é esse.
Então, 17 prótons. Bonito. Como ele é um átomo neutro, como é que tu sabe que é um átomo neutro? Porque aqui em cima não tem nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. E quando isso acontece, próton é igual a elétron. Tá? Então, aqui, 17 elétrons. Quantos nêutrons? 35 menos 17 dá 18. Então, nós temos 18 nêutrons. 18 nêutrons. Fechou? Essas são as partículas fundamentais. Tá? Próton, nêutron e elétron. Bom, agora é o seguinte. Vamos pensar em cátion, vamos pensar em ânion. Né? O cátion é positivo e o ânion é negativo. Tem gente que confunde isso ainda, tá? Mas eu vou dar uma dica para vocês. Cátion, ânion. Qual é a palavra que tem mais N de negativo? Entre cátion e ânion, a palavra ânion tem 2 N's de negativo. Por isso que ânion é negativo e cátion é positivo. Tá? Pode ser amizade, mas é para ajudar. Então, ânion tem 2 N's, ele é negativo. Outra coisa, o cátion é positivo porque ele perde elétrons. O ânion é negativo porque ele ganha elétrons. Se eu ganho algo negativo, eu fico negativo. Reparem que eu só posso ganhar e perder elétrons. As outras partículas, as outras duas prótons e nêutron, não pode mexer. Só pode ganhar e perder elétron. Tá bem? Então, por exemplo, no caso do Na+, que é um cátion monovalente, e o Cl-. A única coisa que vai modificar comparando os dois é o número de elétrons. Tá? Então, obviamente, o sódio mais, ele tem 11, porque vai estar assim, ó, 11, 23, né? Então, ele tem 11 prótons. Quantos elétrons? Os caras, quem confunde isso aqui, vê o positivo e acha que ganha, né? P, positivo, perde elétron. Então, seria todo mundo, né? O que aconteceu? Todo mundo nasce neutro, próton igual a elétron. Todo mundo nasce neutro. Né? Aí o que aconteceu? Perdeu um elétron, que informa esse sinalzinho aqui. E o número de nêutrons persiste, não mudou. Aqui, cloreto, cloro menos, né? O número de prótons não modifica, claro que não. Então você tem 17 prótons, deixa eu só reafirmar aqui, né? 17, aqui era 11, né? 17, aqui eu botei qual? 35. Beleza. O isótopo 35. Então, 17 prótons, aqui eu tenho um elétron a mais que prótons. Então, eu tenho 18 elétrons e, claro, 18 nêutrons. Fechou? É isso aí. Esses são os íons e esses são os átomos neutros. Beleza? Uma coisa importante que pode ser comparada, né? Que é fundamental. Eu até estou procurando aqui um lugarzinho para eu comparar. Eu vou botar para cá. Vou botar para cá. Quer ver? MCQ e professor Lenin já sabe o que é, né? Por exemplo, assim, ó, quando eu comparo o raio, o que é o raio, prof? Olha, o raio é a distância entre o núcleo e a última camada eletrônica. O raio é essa distância, é a metade do diâmetro de um átomo. Boa. Então, o que acontece? Quando eu comparo assim, ó, sódio com sódio mais, significa dizer que o sódio mais ganhou ou perdeu elétron? Positivo, perde elétron. Perdeu elétron. Quando você perde elétron, você perde cinturinha, você perde medidas de raio. A sua eletrosfera vai diminuindo à medida que você vai perdendo esses elétrons, certo? Então, entre sódio e sódio mais, o átomo de sódio ganha do sódio mais, certo? Entre cloro e cloreto, o cloreto comparado com o cloro ganhou um elétron. Engordei. Ganhei elétron, ganhei medida, olha o raio. Vai aumentando à medida que eu vou ganhando elétron. Então, o ânion sempre vai ter uma cinturinha, sempre vai ter um raio maior do que o seu respectivo átomo neutro. Traduzindo, se eu ganho elétron, eu ganho raio, se eu perco elétron, eu perco raio. Perfeito? Não pode confundir. Cátion perde elétron, é positivo porque perde. Ânion é negativo porque ganha elétron, que é negativo também. Certo? Fechou? Esse foi curtinho, né? Esse foi curtinho.
porque partículas fundamentais é bem legal. Certo?